A Ação Testemunhas de Jeová tem uma cartilha que orienta como deve ser o tratamento para com pessoas que saem da igreja ou são expulsas. São os desassociados e dissociados. Neste último grupo está o sociólogo Pascoal Júnior. Ele foi expulso da congregação por não concordar com alguns conceitos. De acordo com a cartilha das Testemunhas de Jeová, essas pessoas devem ser desprezadas. Não merecem nem que lhe dirijam a palavra. A partir do momento que você sai, você também recebe o mesmo tratamento, você tem uma morte social. As pessoas com que você também era amigo, fez todo tipo de amizade, uma família espiritual, eles são obrigados, a partir daquele momento, a não falar mais comigo. Porque eu virei uma pessoa que agora vai ser contra a religião deles. Então, nas próprias publicações é colocado e é instigado que eu virei um apóstata, um servo do diabo, literalmente nessas palavras. Então as pessoas têm até medo de chegar a mim, eu, um cidadão que tenho todas as prerrogativas de cumprir todas as minhas coisas, eu sou tratado como um pária, né? Por esse sentido, discriminado pelas Testemunhas de Jeová. Lourdes Vieira, advogada do escritório Frei Tito de Alencar, vinculado à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar. Fizemos um atendimento dos desassociados e dissociados da religião Testemunhas de Jeová. E no início nós acreditávamos ser um caso comum, né? Com o tempo, estudando os documentos da igreja, nós percebemos que realmente havia um tom discriminatório nas recomendações por escrito e nas reuniões dos demais adeptos com as pessoas que se afastavam da religião. Então, nós observamos, né, e estudamos vários documentos da igreja que essas pessoas que foram afastadas nos trouxeram. E para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui um trecho do mensário Nosso Ministério do Reino, de 8 de fevereiro de 2002, parágrafos 3º, 4º e 9, e a gente observa esse tom de afastar mesmo as pessoas umas das outras, de suas famílias, e discriminatório com as pessoas que decidem sair dessa religião. Né, abre aspas. Assim evitamos também o convívio social com quem foi expulso. Isso significa que não vamos com ele a piqueniques, festas, jogos, compras, ao cinema, nem tomamos refeições com ele, quer em casa, quer no restaurante. E quanto a falar com o desassociado, um simples oi, dito a alguém, pode ser o primeiro passo para uma conversa ou mesmo para a amizade. Queremos dar este primeiro passo com alguém desassociado? Mesmo que houvesse alguns assuntos familiares que exigissem contato, este certamente ficaria reduzido ao mínimo, em harmonia com a ordem divina de cessar de ter convivência com qualquer que tenha pecado e não tenha se arrependido. Então, por esse trecho, a gente observa a violência que é utilizada para afastar mesmo os familiares, as pessoas dos seus amigos e de todas aquele grupo social de convivência. Então, assim, nós respeitamos a liberdade religiosa, acreditamos nos princípios estabelecidos na Declaração de Direitos Humanos, na Constituição Federal, e respeitamos também a religião dos Testemunhos de Jeová. A nossa divergência é só com relação a esse incentivo à discriminação, ao impedimento da convivência familiar e social. E tudo isso pela nossa legislação, pela própria Declaração de Direitos Humanos, que diz que o direito inclui a liberdade de mudar de crença e religião, pela Constituição Federal, que garante a liberdade de culto e crença, e principalmente pela Lei 7.716, que é a lei que estabelece a igualdade racial, a gente percebe que esses grupos que comandam a religião dos Testemunhos de Jeová estão cometendo crimes. E esse ser humano discriminado, perseguido, humilhado, agredido, poderia ser qualquer um de nós. Este ser humano poderia ser você. Mesmo que você se julgue seguro por fazer parte da maioria,
Na verdade, a maioria aqui pode virar minoria em outro país, ou até na outra rua. Maioria ou minoria é apenas uma questão de ponto de vista. Às vezes, basta dobrar a esquina. Pense nisso. Programa Nacional dos Direitos Humanos. Proposta 113. Incentivar o diálogo entre movimentos religiosos para a construção de uma sociedade pluralista com base no reconhecimento e no respeito às diferenças de crença e culto. A liberdade religiosa é um direito humano garantido por lei. Violar a liberdade religiosa é, portanto, violar a lei. É um crime passível de prisão. Todas as vezes que discriminamos, ofendemos ou praticamos qualquer ato de violência contra o nosso semelhante só porque ele pensa diferente, ou tem uma crença diferente, ou escolheu não ter nenhuma crença, violamos a lei dos homens. Mais que isso, contrariamos nossos próprios princípios religiosos, negamos a nossa própria humanidade. Tanto que o artigo 20 prevê que quem incita a prática de discriminação em razão da religiosidade estaria cometendo um crime, e também o artigo 14 como qualquer ato que possa impedir a convivência familiar e social. Então é nisso que nós apoiamos essa luta dos desassociados e dissociados dos testemunhos de Jeová. Acreditamos que é justo, sim, justa esta reivindicação, e, na medida do possível, estamos dando um apoio juridicamente, institucionalmente, né, junto ao Ministério Público e ao promotor que está cuidando do caso. No final de 2006, o mundo comemorou os 25 anos da Declaração de Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação com base em religião ou crença. O aniversário da declaração ocorre numa época em que boa parte da população do planeta ainda enfrenta discriminação e violência. A verdade é que, apesar de tantos esforços em favor da paz, o ódio religioso, a dificuldade do ser humano de entender seu semelhante só porque este parece diferente, continua provocando sofrimento. Constituição Brasileira, artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Vereador João Alfredo, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza. Do ponto de vista dos seus fundamentos, e aí, se nós olharmos o cristianismo, o islamismo, o budismo, o judaísmo, na sua essência, elas têm uma mensagem moral, uma mensagem ética, que é muito importante na formação de valores humanos, né? Valores humanos como a solidariedade, como o respeito, como o amor ao próximo, né? Então, se você olha no cristianismo, se você pudesse resumir, a mensagem cristã é amor, só isso. Se você pudesse resumir tudo, seria no amor, né? Então, eu penso que as religiões, elas têm, vamos dizer, um papel importante nesse aspecto, quando elas, vamos dizer, elas difundem esses valores para tornar o ser humano melhor, né? E aí, para mim, qualquer religião, né, qualquer confissão religiosa, né, qualquer crença, né, que milita nessa direção da construção desses valores, ela faz bem ao ser humano, faz bem à humanidade, faz bem a essa nossa grande família. Por outro lado, quando essa religião, qualquer que seja ela, vira fundamentalismo, né, vira, vamos dizer, sectarismo, né, aí é o avesso do avesso, é o contrário do que se poderia pensar. Ao invés do amor, nós enxergamos e assistimos ao ódio ao diferente, à intolerância àquele que pensa diferente, a um exclusivismo que acha que só a sua
religião, só a sua confissão, só a sua crença salva, só a sua confissão, só a sua crença está certa, todas as demais estão erradas, daí leva ao combate, daí leva inclusive à violência. O pastor evangélico Munguba Júnior confirma a existência de intolerância religiosa no Brasil e considera uma situação perigosa. Quando nós colocamos dizendo que outra pessoa é menor do que a gente, e a minha é a única certa, só eu vou para o céu, não é que todos os outros vão para o inferno. Então isso é uma forma de intolerância, é uma forma de você estar separando as pessoas. E eu acho que isso é terrível para os nossos dias. Nós já temos condições na humanidade, ou seja, no comportamento humano hoje, com a bagagem que nós temos, de podermos fazer diferente. É possível então mudar? É claro que é possível mudar, é necessário mudar. No momento que você entende que o diferente, ele não é o seu inimigo, o diferente é seu professor.